ruins referente ao aumento do óleo diesel, né? Nós tivemos aí, após cerca de 60 dias do último reajuste, foi anunciado pela Petrobras um novo acréscimo do preço do diesel de 8,9%, entrando em vigor a partir de hoje nas refinarias. Isso já refletiu na bomba, com um aumento médio aí na ordem de 40 centavos por litro de combustível. O principal componente do custo de frete é exatamente o combustível. Ele representa 35% da planilha de custo do setor. E aí ele afeta tanto o rodoviário de cargas como o passageiro. E é importante frisar que esse aumento reflete na ponta, no consumidor. Adriano, é claro que a preparação de um cálculo desse, ela precisa levar em conta o desgaste do carro, o preço, por exemplo, do pneu que aumentou. Então nós temos uma variação muito grande e de uma forma muito negativa nos últimos meses, muito em função do pós-pandemia, guerra na Ucrânia. Então assim, o preço do produto mais alto, isso gera um custo maior de seguro para esses caminhoneiros, para o transporte da carga. Então, o senhor falou, o combustível 35%. O senhor tem seguro da carga, o senhor tem a manutenção de veículo, mão de obra. Então, assim, como o setor pretende enfrentar este momento e como não repassar isso para o consumidor? É inevitável? O consumidor vai pagar essa conta? Veja bem, é imprescindível, não diria nem que é inevitável, é imprescindível o repasse deste custo nesse momento. É uma questão de sobrevivência das empresas que repassam para os autônomos. É impossível você absorver todos esses aumentos, né? E você bem disse, a reposição do ativo, o veículo dobrou de preço praticamente nos últimos 2 anos aí durante o período da pandemia, a reposição de peças, pneu, recapagem, óleo lubrificante, todos os insumos que compõem a cesta de custos do transporte aumentaram, seja ele na carga lotação, na carga frigorificada, na carga líquido a granel, na carga fracionada e até mesmo no transporte de passageiros. A composição da cesta de custo, ela é a mesma em todos os modais. Lógico que o combustível pesa mais em um modal do que em outro, mas é um fator predominante no aumento de custo do transporte. E é imprescindível nesse momento repassar. Não há mais como o transportador suportar este aumento, né? Esse repasse tem que ser de imediato desse acúmulo de aumentos existentes, não só do diesel, mas de todos os outros componentes que afetam o custo de transporte. Bom, não Adriano, há outra opção. Antes de passar a palavra para a Fabiana Barroso, eu gostaria só que o senhor me traz um exemplo. Por exemplo, um preço do frete que eu pagava há 2 anos, Rio-São Paulo. É claro que tem variação em função da mercadoria que eu estou transportando, mas qual era o custo de um frete desse? R$2.000 e hoje custa 4 para o caminhoneiro? Se você pensar hoje que o custo do frete, não do frete, mas os custos dos insumos quase que dobraram, você praticamente teria que ter dobrado o valor do frete, mas isso não aconteceu, né? Os repasses foram pequenos, existe uma dificuldade muito grande de aceitação desse repasse, principalmente com os grandes embarcadores que
gostam de cumprir os contratos. Quando você tem um contrato reajustado pelo INCT ou pelo o IGPM, aí não consegue repassar, vem a negociação, abre-se novos bids para fazer uma nova tomada de preço. Então, na verdade, na prática, esse aumento de frete não houve, né? Ele foi se ajustando, o transportador foi absorvendo, né? Nós tínhamos no período da pandemia, o transporte foi imprescindível para a sobrevivência durante esse período. Foi um setor que se sacrificou a ponto de não deixar faltar absolutamente nada no abastecimento. Foi o setor responsável e muitas vezes até gratuitamente na distribuição das vacinas. Então, esse aumento do frete não houve. O que houve, na verdade, foi o aumento do custo. O repasse foi muito pouco, né? Havia casos do embarcador absolver 30% do aumento necessário, 15%, 10%, empurra um pouquinho para frente. Então, na verdade, o aumento não houve, né? Se você vê o frete praticado há 2 anos atrás, é muito pouco o que ele foi onerado em relação ao custo. Adriano, a comentarista PAN, Fabiana Barroso, com a palavra. Adriano, te ouvindo, primeiro como cidadã, a gente é obrigada a reconhecer isso e agradecer mesmo, porque o setor de transporte, a gente sabe das dificuldades e realmente durante a pandemia foi muito importante para nós. E aí, já falando disso, qual seria a principal demanda? Eu sei que entre vocês, qual seria uma possível solução a quem nós, como cidadão, deveríamos ajudar vocês a pleitear para que o resultado fosse positivo e vocês não sofressem e não tivessem esse enxutamento, né, esse esmagamento aí do trabalho de vocês e a própria remuneração que acaba chegando na ponta. Como que a gente pode ajudá-los? Eu acho que o principal, Fabiana, é a conscientização do mercado de uma forma geral, porque nós tivemos aí, você já começa a ter dificuldade com os autônomos, né? Já existe muita gente deixando a profissão, tá? Nós tivemos no último levantamento aí da CNP e da NTT, né, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, ela divulgou aí aproximadamente 250, 270 mil caminhoneiros autônomos abandonaram a profissão, justamente porque não está conseguindo custear, né, o seu dia a dia e a sua vida. E muitas empresas passam por dificuldades, né? Foi um setor que manteve o emprego durante a pandemia, foi um setor que contratou logo após a pandemia, que foi um dos responsáveis pelo emprego, pela retomada do emprego. O que precisa é uma divulgação, acho que em massa, por parte das mídias, da necessidade que esse reajuste seja aplicado, que os embarcadores se conscientizem dessa necessidade, porque se hoje existe uma dificuldade, qualquer retomada da economia, qualquer ponto percentual no PIB que venha a crescer, vai faltar transporte. O país pode ser impactado pela falta de transporte, pela não adequação dos seus custos perante o frete praticado. Bom, eu gostaria de agradecer ao Adriano pela participação aqui no Headline News, pelos seus esclarecimentos e pelo seu alerta que o senhor fez, muito em função da necessidade do diálogo e encontrar uma saída para a gente conseguir ajudar, né, não só todo esse setor produtivo, não só o caminhoneiro, o fretista, as empresas, as transportadoras, como também a indústria e a população brasileira. Obrigado pela sua participação aqui no Headline News. Obrigado, boa noite aos telespectadores, Fabiana, e dizer que o CETSESP, não só o CETSESP, mas todas as entidades do setor, como as federações, a NTC, que é a Associação Nacional dos Transportadores, e a CNT, Confederação Nacional dos Transportadores, e o IPTC, que é o instituto que nós temos, estão à disposição para qualquer necessidade.
Bom, nos microfones da Jovem Pan, o Adriano Repentor, presidente do Conselho Superior e de Administração do Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de São Paulo e região. Boa noite, muito obrigado. A hora certa